com alguns desdobramentos também na assistência social, de uma forma geral, mas algumas orientações e ações práticas que a gente entende como relevantes, considerando essa ação direta de inconstitucionalidade, número 4480. Então, agradecemos desde já a presença de todos, espero realmente que tenhamos um encontro profícuo para todos. Da mesma forma que nos encontros anteriores, a gente vai proceder a uma explanação de cerca de 35, 40 minutos, e os 20 minutos restantes a gente vai dedicar a conversarmos um pouco mais, dialogarmos e respondermos aí algumas perguntas. Então, vamos lá. Ok. Bom dia, prazer estar com vocês mais uma vez. Meu nome é Namilton e esse tema para nós aqui vai ser um tema relevante do ponto de vista aí, prático. E como todas as vezes, a gente começa com uma palavra do nosso Papa, e essa aqui foi a que ele trouxe na homilia do dia 17 de abril, em que a igreja, os sacramentos, o povo de Deus são concretos. É verdade que neste momento devemos ter familiaridade com o Senhor desse modo, mas para sair do túnel, não para permanecer aí. Que o Senhor nos ensine essa intimidade com Ele, essa familiaridade com Ele, mas na igreja, com os sacramentos, com o santo povo de Deus. E o Papa traz aqui aquela questão que hoje estamos nos vendo, nos comunicando remotamente, por mídias, mas que o fato que a igreja é parte concreta, isso é só uma transitoriedade. E para sairmos desse túnel, que ele chama de túnel, a gente voltar a ter os encontros, especialmente quando se diz aí a liturgia e também os nossos encontros pessoais. Sobre a ADI 4480, só para contextualizar rapidamente, ela é uma ação direta de inconstitucionalidade em que o Supremo Tribunal Federal especifica alguns artigos da Lei 12.101, de 2009, que trata da certificação do SEBAS, e ela vai pontuar artigos que foram pré-questionados nessa própria ação direta de inconstitucionalidade e, mais especificamente, a parte que vai ser expressiva de educação, o SEBAS, que a gente conhece, SEBAS da educação. No processo, tem umas fundamentações colocadas pela Advocacia Geral da União, em que ela vem trazer os dados para que os juízes do Supremo Tribunal Federal entendam que o SEBAS ele é muito relevante e que, por ser relevante, as contrapartidas ali questionadas deveriam permanecer, porque justamente as entidades que hoje são certificadas pelo SEBAS, elas fazem um atendimento expressivo aos mais necessitados. E especificamente na parte de educação, é colocado lá um dado, e é do Ministério da Educação, do Educacenso e Base 2015, que no total de bolsas oferecidas pelas entidades certificadas, foram mais de 232 mil bolsas. A maioria delas aí no ensino superior, depois o ensino médio com 12 mil, e ensino fundamental com quase 40 mil bolsas. E aí é uma reflexão a respeito do próprio dado disponibilizado pela AGU, a Advocacia Geral da União, no processo, é de que, será se essas entidades, que são justamente muito importantes, não seria a hora de as contrapartidas serem realmente revistas para que ela pudesse também chegar a mais pessoas? Então, o argumento trazido de que não poderia afrouxar as contrapartidas, porque essas entidades poderiam parar de fazer o tanto que elas fazem hoje, é um argumento para aquelas pessoas que não conhecem a seriedade de entidades. No caso, nós estamos falando aqui também das entidades ligadas a entidades religiosas, que, independentemente da contrapartida, elas foram criadas para atender a um fim, atender aqueles que mais necessitam. Então, o argumento de manter quanto mais rígida a contrapartida, melhor seria a efetividade, esse é um argumento que não necessariamente seria válido para essas entidades que trabalham sério e foram criadas justamente para atender aqueles que mais necessitam. Outro dado trazido lá, esse aí é um gráfico que mostra
o tanto de SEBAS deferido e indeferido na área da educação. Então, ele começa lá de 2010 para 2016, e nós vamos ver aqui que essa parte de azul representa os SEBAS, as certificações deferidas, e o vermelhinho, os indeferidos. Se a gente olhar 2010, é mais ou menos 11% de SEBAS indeferidos. Quando chega em 2016, esse percentual de indeferimento já passa de 60%, ou seja, de cada 100 certificados pedidos ao Ministério, 60 foram negados. E aí vale a pergunta, por que eles foram negados? Será que é porque realmente as entidades não mereceriam ou não justificariam ter esse certificado SEBAS? Então, o dado que foi trazido ao processo, ele quis mostrar que o SEBAS ele é relevante porque tira do SEBAS, não concede o SEBAS, a entidades que realmente não preenchem requisitos que, no entender do Ministério da Educação, são importantes. Mas esses requisitos que nós estamos vendo aqui, e na prática, ele traz muita restrição em relação ao que foi julgado justamente inconstitucional. Então, os senhores imaginam que, desse período todo aí, dos 2.600 processos analisados, quase 1.000 foram indeferidos. Esses 1.000 indeferimentos, com certeza, trouxeram vários impactos para essas entidades que não puderam usufruir dessa imunidade que é concedida a partir de hoje da certificação do SEBAS, que é a parte patronal sobre a folha de pagamento. Então, muita gente que não teve esse deferimento e, com certeza, prejudicou também os mais necessitados. A Receita Federal, a pedido do governo, fez uma estimativa de qual seria o impacto se não precisasse ninguém ter SEBAS para ter acesso a essas isenções ou imunidades das contribuições sociais sobre a folha, que é basicamente a parte mais expressiva, o INSS, que todos conhecem. Então, a Receita Federal foi lá, pegou os dados que ela tinha de 2018, fez um filtro para achar as entidades que, em tese, que não têm SEBAS e que poderiam ter essa imunidade das contribuições sobre a folha, juntou tudo, fez um filtro e falou assim, olha, se eu tiver que conceder, ou se as entidades, mesmo sem SEBAS, tiverem essa imunidade, o impacto no ano é de 5,9 bilhões de reais, e que em 5 anos dá 29 bilhões de reais de recursos que seriam isenção, um impacto fiscal nesses recolhimentos, ou seja, essas entidades deixariam de recolher, porque não precisariam, em tese, ter os SEBAS. Ora, essa é uma análise, voltamos a afirmar, uma análise muito simples da questão. Se as entidades que atuam em favor dos mais necessitados, de alguma maneira, tivesse esse benefício de 5,9 bilhões por ano, estaria muito bem aplicado. Porque, obviamente, no rol dessas entidades, todas, elas atendem muitas. Nós estamos vendo aí na pandemia que o impacto que está sendo necessário para ajudar os mais necessitados são a casa de R$500 bilhão. Então, 6 bilhões não é uma parte expressiva, uma vez que isso redundaria em atendimento às pessoas que dela necessitam, obviamente, retirando aí as exceções, que as exceções são aquelas entidades que eventualmente não estejam cumprindo suas finalidades, mas a maioria, com certeza, atinge. Sobre considerações, isso aí são considerações gerais que foram trazidas, inclusive, ao processo da ação direta de inconstitucionalidade e que nos fazem refletir o tamanho das entidades e a importância dela no país inteiro, nas 3 áreas, né, da saúde, da educação e da assistência social. E agora nós vamos falar diretamente sobre os pontos julgados nessa ação direta de inconstitucionalidade que foram declarados inconstitucionais. O primeiro deles diz respeito lá ao artigo 13, inciso 3º, que trata da exigência de concessão de bolsas de estudo conforme a quantidade de alunos pagantes. Esse é um dos critérios, segundo o Ministério, pelos quais vários SEBAS não são concedidos ou, eventualmente, cancelados. Por esse
inciso, ele fala que a cada 5 alunos pagantes, a gente tem que dar uma bolsa. Então, esse é o critério direto. Na medida em que esse item é inconstitucional, começa o pessoal imaginar, no processo discutindo, que já que não é 1 para 5, um aluno gratuito para 5 pagantes, então qual será hoje o limite definido? Ora, se pelo julgamento da ADIM, esse item foi considerado inconstitucional, fora esse, legalmente, hoje nós não temos nenhum. Né? Então, vai valer aqui, para as entidades vinculadas às instituições ligadas às entidades religiosas, vale um princípio maior do que esse aqui, que é o princípio de seguir o carisma para o qual foi criada. Essa entidade foi criada, tem um objetivo para atender as pessoas que dela necessitam e que ela possa abranger. Então, não seria a perda de hoje, uma inconstitucionalidade de um aluno gratuito para 5 pagantes que vai deixar de ter significado a existência dessa entidade de educação. Não é esse o sentido. O segundo item que está aí, que fala de inconstitucionalidade, é também o decorrente do primeiro, que fala que se você não consegue dar 20% de gratuidade, ou seja, um aluno de graça para cada 5 pagantes, a lei determinava que você tinha que dar uma bolsa gratuita para cada 9 alunos pagantes, desde que completassem com bolsas de 50%. Então, o primeiro foi inconstitucional, esse segundo também é inconstitucional. Então, nesse artigo 1º, nesse inciso 3º do artigo 1º, falava que tem que conceder uma bolsa para cada 5. Então, esse está inconstitucional. O outro que falava das bolsas de 1 para 9 é no parágrafo 1º, os incisos 1º e 2º, que falava no mínimo de uma bolsa para cada 9 alunos pagantes e complementares de 50, bolsas parciais de 50%. Aí a gente começa, para quem não está na área, pensar assim, se essas entidades não têm mais nenhuma obrigação de seguir a esse limite, como que vai ficar? E esse é um dos argumentos em que a Advocacia Geral da União tem abordado, tanto nessa ADI 4480, quanto na ADI 4891, que trata da área da saúde, ela batendo muito forte para os ministros, falando o seguinte, olha, a gente tem que ter um limite, tem que ter metas, porque senão vira uma desordem do ponto de vista de atender as pessoas que são mais necessitadas. Então, a imunidade é dada para que eles prestem serviço. Esse é um argumento que não é um argumento válido na prática das entidades que a gente acompanha ao longo desses anos. E aí, como um exemplo, a pessoa poderia falar assim, já que esses itens são inconstitucionais, o que eu acabei de falar, então, no primeiro aí, vamos um exemplo, se uma entidade tem 1.000 alunos pagantes. Na legislação até então, era obrigatório ter um bolsista para uma gratuidade para cada 5 pagantes. Nesse caso aqui, se eu fosse no exemplo, eu teria que ter 200 bolsas de 100% para as pessoas que têm uma renda familiar até um salário mínimo e meio. Então, esse é o 5 para 1. Na legislação atual também, você poderia cumprir tendo, primeiro, um aluno pagante, um aluno gratuito para cada 9 pagantes. Então, por exemplo, aí, se eu tivesse 126 bolsas, 100% eu estaria atendendo, e complementaria com mais bolsas de 50%, aí observando aquelas famílias que têm a renda per capita de até 3 salários mínimos. Então, esse é o cenário A e B, é o que está na legislação hoje. Com essa inconstitucionalidade desse inciso do artigo 13, em tese, lá não fala que não é, lá fala na lei, o que sobrou na lei, fala que tem que ter a gratuidade, né? Fala que tem que ter bolsa, só não fala quanto. Então, em tese, se as entidades hoje tivessem 60 bolsas, nesse exemplo aí de 100%, mais 40 bolsas de 70%, mais 220 bolsistas com 20% de desconto, estaria atendendo do mesmo jeito, com base na inconstitucionalidade. Aí essa reflexão que a gente falava de desconto, é preciso refletir o seguinte, qual é o desconto que está sendo dado? É um desconto que é efetivamente expressivo ou é só um desconto comercial?
Então, nessa seara de qual é o desconto, se é 20%, se é 50%, vai ter uma outra análise que é efetivamente a efetividade da ação que aquela instituição está prestando em função dos mais necessitados. E aí, Márcio, passo para você continuar aí os slides, eu vou passando aqui, tá? Bom, nessa linha de raciocínio, né, da própria ADIM e daquilo que o Hamilton já colocou para a gente, é claro que a gente já tem os nossos planos de atendimento pronto, a gente já vem executando isso ao longo do tempo, ao longo daquela nosso plano, daquilo que a gente se propôs a fazer, e isso que está disposto na lei em relação ao tempo integral, isso eu posso considerar como gratuidade, eu posso considerar como filantropia, né? Essa é uma dúvida que as pessoas têm nos reportado quanto a isso, e o que a gente tem a esclarecer é o seguinte, seja essa questão do tempo integral, essa questão do aluno com deficiência, todos esses quesitos, eles foram declarados inconstitucionais, ou seja, eles não estão valendo, eles não precisam ser cumpridos dessa forma. Mas aquelas instituições que, porventura, tenham alunos com deficiência enquadrados com bolsas, que, porventura, também tenham esse trabalho em tempo integral, ou esse trabalho em contraturno, se utilizando daquilo que a legislação poderia prever em termos de percentuais, em termos de aumentar ali a sua filantropia, no nosso entendimento, isso, apesar de declarado inconstitucional, esses alunos eles podem continuar sendo mantidos como filantrópicos. Não teria problema em serem mantidos como filantrópicos, porque eles adotaram, respeitaram um determinado critério. O que a gente quer ressaltar é que, a partir dessa legislação, a partir do que foi dessa jurisprudência, né, do que foi julgado em termos do mérito de lei ordinária e não ser uma lei ordinária, não ser uma lei complementar, né, não vamos entrar aqui no aspecto jurídico da questão, mas a partir desse julgamento, todos esses princípios não precisam mais ser cumpridos. Então, nenhum desses três quesitos que estão lá no artigo 13, no parágrafo 3º e 4º, eles precisam ser cumpridos. Agora, se já tivermos nas nossas instituições alunos com essas características, no nosso entendimento, isso é válido, não tem problema nenhum, eles podem continuar sendo classificados dentro da nossa cota de filantropia. Na sequência, a gente tem ainda algumas observações de inconstitucionalidade, são similares àquilo que a gente discutiu anteriormente, em relação ao tempo integral, igual ou superior a 7 horas por dia, ou seja, essas observações que a gente faz em relação à legislação que foi julgado inconstitucional, nenhum desses quesitos precisam mais ser cumpridos. Então, se a gente tiver, dentro da nossa escola, características diferentes dessa, mas que dentro de uma política institucional a gente entenda que isso possa ser contemplado como assistência social, no nosso entendimento, isso pode ser qualificado e pode ser classificado sem qualquer tipo de problema. Agora, isso não desmerece o que já foi feito e o que está sendo feito. Não, isso não joga por terra aquilo que foi feito, até porque foi feito com base naquilo que se acreditava que estava valendo. Aí, na sequência, a gente tem que lembrar o seguinte, que esse critério de renda familiar, ele caiu por terra. A gente tem esse critério de renda familiar, que era uma renda per capita, né? Quando a gente fala renda familiar, aí a gente coloca por integrante, por membro da família. Então, se a gente tinha essa bolsa de 100%, essa bolsa integral, que era concedida a quem tinha R$ 1.567,50 por pessoa dentro de casa, a gente tem que lembrar o seguinte, que, olha, com base nessa ação de inconstitucionalidade, isso não está valendo mais. Então, se eu tiver uma renda familiar mensal per capita de R$ 2.000, de R$ 2.500, e quiser conceder uma bolsa integral ou uma bolsa parcial para um aluno que eu entenda que se enquadre dentro de um critério socioeconômico,
perante este julgamento, perante o que a gente tem em termos hoje de validade da legislação, não há qualquer tipo de problema. Então, isso cai por terra, né? Essa renda per capita que classificava lá para conceder uma bolsa de 50%, eu teria que ter uma renda familiar mensal per capita de R$ 3.135. Isso não vale mais, né? Então, não há um critério de renda familiar, não há um critério estabelecido de renda familiar. Mas, quanto a isso, para quem já está militando nessa área de assistência social há mais tempo, certamente a gente se lembra que as próprias instituições confessionais com as quais a gente trabalha, a gente está vinculado, a gente sempre teve... as instituições, às vezes, pensavam numa assistência social mais ampla, mais íntima com carisma, mais íntima à missão, e muitas tinham, às vezes, escolas, grandes escolas, e tinham projetos e obras sociais também relevantes, né? Infelizmente, com o passar do tempo, e com essa mudança na legislação, muitas obras deixaram de existir, muitos trabalhos deixaram de ocorrer, porque as instituições não tinham, passaram a ter que se dedicar exclusivamente a conceder bolsas, a conceder assistência social gratuita ou atender exclusivamente dentro da saúde, mesmo ela tendo essas peculiaridades ser mista. O que essa legislação nos traz, com toda essa mudança, existe sim a possibilidade de vinculação da assistência social propriamente dita na área de educação, né? Existe um percentual que era determinado de alunos que seria concedido de bolsa, que 25% dessas bolsas fossem concedidas em termos de um plano de atendimento, em termos de uma área de uma assistência social. Bom, como essa legislação, no âmbito geral, ela caiu por terra, essa quantidade de bolsas caiu por terra, a gente tem, no nosso entendimento, ainda a possibilidade, então, de utilizar parte dessa verba que seria destinada à educação também para a assistência social. E lembrando que, de uma forma bem específica, em relação ao artigo 18 da Lei 12.101, foi determinado que essa exigência de atendimento 100% gratuito na área de assistência social, ela é inconstitucional. Então, em diversas considerações feitas pelos ministros nos seus respectivos votos, eles colocaram, olha, a natureza, o nosso entendimento a gente pode cobrar daquele que tem condição de pagar. E daquele que não tem condição de pagar, a gente não vai cobrar e vai conceder gratuitamente. Então, essa lógica expressa formalmente pelos ministros fez com que eles também julgassem inconstitucional essa exigência da legislação em relação a esse atendimento 100% gratuito na área de assistência social. Então, na prática, as instituições podem cobrar daqueles que podem pagar. Então, aquilo que a gente oferecia gratuitamente, sem poder ter nenhuma contrapartida da família ou daqueles que estavam usufruindo daquele benefício, daquela assistência social, com esse novo entendimento, né, no final de março, aí, é possível também cobrar um percentual. A qual percentual? O percentual que for conveniente à instituição. É claro que eu tenho que definir os critérios, né? A gente precisa definir os critérios, mas é isso claramente que está descrito na legislação. Essa questão de conservar por 10 anos os documentos contábeis, né? Isso estava disposto na legislação anterior, mas já entrava em conflito com a legislação tributária, que especificava um prazo de prescrição de 5 anos. Então, isso também foi alvo de abordagem dentro da ação direta de inconstitucionalidade e cai por terra essa obrigatoriedade de ter que guardar toda a documentação por 10 anos. Não prevalece aquilo que está na legislação tributária de 5 anos a contar aí da prestação de contas, a contar da entrega das obrigações acessórias. Na sequência,
é interessante a gente observar dentro dessa ação direta de inconstitucionalidade o prazo que a gente começa a usufruir da imunidade, né? Isso é muito importante porque algumas instituições que perderam prazo ou que de alguma forma estavam contribuindo com a cota patronal, ou estavam pagando FIIs, ou estavam pagando o PIS, ou seja, essas contribuições que foram recolhidas, havia na legislação um entendimento que só poderia usufruir da filantropia a partir do momento que fosse deferida a concessão. Um exemplo que a gente coloca no slide seguinte, a gente demonstra exatamente um pouco esse período. Você põe nesse slide, olha só o que a gente pretende demonstrar aí. Quando nessa primeira bola azul aí, o primeiro ano de gratuidade, ele seria sem isenção, se a gente estiver tratando de uma instituição de educação. Aí, a gente deveria, então, conceder bolsas de 50%, de 100%, durante todo o ano de pedido de concessão da certificação, para que somente no segundo ano a gente pudesse dar entrada no pedido de concessão. Então, o primeiro ano eu daria daria bolsas, 50% de 100%, observando lá o que estava prescrito na legislação da Lei 12.101, de 5 para 1, de 9 para 1, mas eu só poderia entrar com pedido de concessão no segundo ano. Na prática, era isso que acontecia. E aí, no terceiro ano, em geral, quando eu entrava no segundo ano, o Ministério deferia uma concessão, às vezes lá no terceiro ano. Então, acabava que a gente tinha um período, aí, uma vacância, em que era concedida a gratuidade, mas não se usufruía do não pagamento do tributo, né, dentro do tributo, e principalmente aqueles ligados à Previdência Social, principalmente folha de pagamento, porque a gente sabe que a folha dentro das instituições educacionais é a despesa mais relevante. Então, essa despesa previdenciária, ela acontecia no primeiro ano, acontecia no segundo ano, e se a documentação estivesse toda correta, a partir do terceiro ano é que a instituição poderia, então, não recolher esses tributos, porque passaria a ter a certificação. O que essa ação direta de inconstitucionalidade atacou? E isso é muito relevante até para aquelas instituições que desejam, às vezes, entrar com ações para poder reaver os valores que foram pagos. Ela definiu que, a partir do primeiro ano em que a instituição já se propõe a ser filantrópica, a conceder bolsas, a conceder gratuidade, ela já pode usufruir da sua filantropia. Então, isso já era descrito de forma diferente na legislação, na Lei 12.101, e o que passa a valer é que, a partir do primeiro ano, com a ação direta de inconstitucionalidade, a partir do primeiro ano, ele já tem direito a usufruir. Então, esse é um marco importante para que as instituições possam aí, reverter e reaver valores que foram pagos, né? Na sequência, a gente tem que lembrar o seguinte, né? As instituições, no artigo 32 e 1º, havia um questionamento em relação à possibilidade de ampla defesa, né? Na nossa legislação, há um pressuposto, e se a gente for lá até no nosso Código de Direito Canônico, existe o mesmo pressuposto. Ou seja, mesmo que se cometa qualquer tipo de delito, que se cometa qualquer tipo de infração, as instituições têm direito a uma ampla defesa. E essa ampla defesa, ela estava sendo cerceada por conta desse artigo 32, parágrafo 1º, que também foi declarado inconstitucional. Então, passou a existir uma possibilidade maior de argumentação, de questionamento em relação àquilo que foi declarado inconstitucional. Na sequência, a gente tem que lembrar, e aí a gente procura resumir, alguns pressupostos. Olha, o que foi determinado inconstitucional foram esses aspectos abordados, na maioria deles pelo Hamilton, que eu complementei alguns, mas esses da sequência, eles continuam sendo válidos. Aqueles descritos,
principalmente, que tem sua força dentro do Código Tributário Nacional, principalmente no artigo 14 do Código Tributário Nacional, que é em relação à contabilidade regular, em relação à distribuição de patrimônio. Isso aí é um pressuposto que está lá no CTN. Agora, outros pressupostos em relação a diretrizes e metas do Plano Nacional de Educação, em relação a obrigações acessórias, eles são pressupostos que não caíram por terra. Eles estão descritos na Lei 2.101, eles estão descritos no decreto que regulamenta a legislação, que regulamenta essa lei, no decreto 8.242, que é o vigente. Ou seja, isso continua em vigor. O que a gente tem que se atentar é por o seguinte: olha, se eu tive um problema em relação à quantidade de bolsas concedidas, isso eu tenho uma grande chance de reverter em relação à quantidade de bolsas concedidas. Porque se o MEC julgou um processo indeferido por conta de bolsas, ok, essa ação direta de inconstitucionalidade, ela nos dá um excelente argumento para podermos apresentarmos concretamente perante o Ministério da Educação e dizer, não, eu estou cumprindo esses pressupostos aqui, como isso foi declarado inconstitucional pelo Supremo, eu não preciso mais cumprir esse pressuposto de bolsa. Agora, se a nossa instituição teve um pressuposto de indeferimento com base numa contabilidade irregular ou com base numa comprovação de que o patrimônio da instituição foi distribuído ou foi transferido incorretamente, ou mesmo descumprir essas outras metas aí do PNE, ou não ter cumprido as obrigações acessórias, se os motivos de indeferimento foram esses que estão aí em tela, que a gente resumiu aí como calcanhar de Aquiles, esses motivos prevalecem. E aí a instituição, se ela não tem uma contabilidade regular, ela não pode usufruir da filantropia, ela não tem um certificado de filantropia, então ela tem que pagar a cota patronal. Então, são pressupostos distintos. Então, não é qualquer, agora tudo pode, está tudo liberado, eu posso fazer o que quiser. Não. O que a gente tem que se ater é aquilo que foi explicado inicialmente em relação a bolsas de estudo, a quantidade de bolsas. Eu posso hoje dar bolsa de 20%, 30%, 70%? Posso, desde que eu tenha um critério. Com base nessa ADIM, eu estabeleci o critério, eu posso conceder bolsa. Agora, o que não pode é, se eu descumprir a contabilidade, eu vou manter da mesma forma. Na sequência, só um exemplo que a gente coloca, que justifica muito alguns trabalhos que a gente tem feito no Axis, é em relação a separar o que é da vida religiosa do que é da associação. Não dá mais para conviver dentro da mesma estrutura despesas ligadas à vida religiosa, que em vários momentos essas despesas são interpretadas como distribuição de patrimônio. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, e essa ação direta de inconstitucionalidade, ela também reforça cada vez mais o entendimento que as instituições vêm tendo da importância de separar o que é religioso do que é o serviço socioassistencial prestado. Na nossa sequência, a gente só gostaria de enfatizar aí, já para eu poder passar a palavra para o Atilson, que a escrituração contábil, que é um dos pontos aí de calcanhar de Aquiles, ela tem que observar o que está descrito lá na nossa ITG 2000, né? Que é o que gere hoje, é aquilo que determina hoje uma contabilidade regular. Então, por mais que seja uma situação complexa, uma situação delicada, que o contador tenha a possibilidade de agir e de julgar, ter uma escrita contábil regular é um pressuposto para se ter o direito de usufruir do não pagamento de tributos. Isso é essencial. Então, mais do que nunca, a contabilidade ela é elevada a um grau de importância, porque se o Ministério não pode mais julgar a nossa instituição pela quantidade de bolsas que ela dá, ele vai buscar outras maneiras
para poder, às vezes, também definir. E quando eu digo buscar outras maneiras, às vezes é até ser mais radical, ser mais firme com pressupostos contábeis que não estavam sendo observados. Então, muita atenção quanto a isso. Na nossa sequência aí, a gente gostaria de lembrar, né, que os relatórios anuais, e todas as obrigações, eles permanecem. Essas obrigações permanecem, elas não caíram por terra, elas continuam a ser exigidas. Então, essas obrigações que a gente tem que entregar agora, na quinta-feira, de 30 de abril, elas são obrigações que precisam ser feitas. Eu tenho que encaminhar lá a minha relação de alunos, encaminhar o quanto que eu concedi de bolsa de estudos, encaminhar os relatórios contábeis, né? Porque a gente tem lá, pela portaria número 15, a orientação de que os documentos contábeis também, eles devem ser encaminhados, devem ser entregues. Então, isso no nosso entendimento, isso continua válido, isso continua sendo exigido e a gente deve entregar e cumprir essas obrigações. Lembrando que, por quantidade de bolsas, nós não podemos mais, com base nesse pressuposto da DIN, a gente não tem mais como caçarem a filantropia das instituições em relação à quantidade de bolsas. Mas existem outros diversos aspectos que são abordados numa análise de processo de certificação e não se refere exclusivamente à quantidade de bolsas. Então, todos esses pressupostos, até que se prove o contrário, eles continuam válidos, eles continuam sendo exigidos. Né? Se comenta, dentro do Ministério da Educação, da possibilidade desse prazo de 30 de abril ser prorrogado. Agora, informalmente, eles estão dizendo que está prorrogado, mas a gente não tem documento, a gente não tem uma portaria que prorrogou. Então, o que está válido é que até dia 30 de abril, o nosso aconselhamento é que sejam entregues as obrigações em relação à quantidade de alunos que foram atendidos, dentro dos critérios que a gente usou para definir isso, né? Não importando muito aí se a gente atendeu os 5:1 ou 9:1 e também os relatórios contábeis. Na sequência, eu passo a palavra para o Adilson, que vai apresentar aí esse contexto também na área educacional. Pode passar aí, Namilton, por favor. Bom, foi dito pelo Márcio, pelo Namilton, né, sobre os artigos ditos inconstitucionais, mas a gente tem que lembrar também que permanecem inalterados alguns pontos no próprio artigo 13. Então, no artigo 13, nós temos 3 incisos 1, 2 e 3. O terceiro foi declarado inconstitucional, que o Márcio e o Namilton discorreram sobre ele, que é exatamente a questão das bolsas e a questão da condição socioeconômica. Mas o inciso 1 e 2 permanece inalterado. O 1 é aquele que fala que as entidades, para fazer jus à certificação, elas têm que demonstrar sua adequação às diretrizes e metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação, no PNE. O PNL foi promulgado em 2014 pelo Ministério da Educação e ele tem alguns pressupostos. Dentro desses itens, a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento, a qualidade do ensino, o trabalho. E isso foi desdobrado em 20 metas. Pode passar, Namilton, por favor. Em 20 metas. E algumas delas, por exemplo, a meta 9, tem metas dentro das 20 que é específica, ela é explícita com relação à questão da educação pública. Por exemplo, o plano de cargos e salários, que antes, na primeira versão das metas, ele estava em aberto, ou seja, parecia que atenderia tanto a privada como a pública, depois eles mudaram e ela ficou específica para a educação pública, o plano de cargos e salário, que é uma outra meta aí. Mas a meta 9, por exemplo, diz o seguinte: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015. Olha, está falando de elevar a taxa de alfabetização da população. Não fala que isso tem a ver apenas com a educação pública, aliás. Então, isso pode englobar também a educação privada. E nós não alcançamos ainda esta meta que foi estipulada pelo governo. Então, essa é uma meta que pode nos afetar. Ora, então, se o inciso 1 fala que para ser certificada eu tenho que também alcançar as metas, nós podemos ser cobrados, enquanto escolas particulares, algumas dessas 20 metas. Um outro exemplo, a meta
A meta seguinte, a meta 10, oferecer 25% no mínimo de matrículas da EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, dos ensino fundamental e médio, na forma integrada educação profissional. Isso significa também que as escolas particulares que têm a EJA, elas podem ser cobradas a integrar a sua atual EJA a uma formação profissional. E olha só, apenas 1,3% em 2018 da meta, que seria 25%. É uma cobrança também que pode cair, é claro, sobre a privada. Uma outra meta, a meta 11, triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade, a oferta de pelo menos 50% na expansão do segmento público. Olha, nesse caso aí, é um exemplo, nós estamos falando de público, tá vendo? Não está privado aqui. Então, se eu tenho na escola privada uma educação, uma formação profissional, essa meta 11 não me atinge como exemplo. As outras que nós mostramos não está fechada aqui no segmento público. Por isso, a interpretação de que também pode ser aplicado na educação privada. Então, há algo também a ser observado. Mais uma para a gente dar um exemplo também. A meta 16 fala em formar em nível de pós-graduação 50% dos professores de educação básica até o último ano de vigência do PNE, que é 2024. E garantir a todos os profissionais dessa educação básica uma formação continuada em sua área de atuação, considerando necessidade, demanda e contextualização do sistema de ensino. Aí, neste caso também, não está fechado que é para a escola pública. Ou seja, para nós mantermos a certificação na instituição, temos que ficar atentos, além daquela questão das bolsas que hoje está fora, mas no inciso 1 e 2 do artigo 13, que não caíram. Dentre esses, então, no inciso 1, essas metas. E o outro, que é exatamente o inciso 2, que também é colocado como exigência para manter a certificação, que é atender a padrões mínimos de qualidade aferidos pelos processos conduzidos pelo MEC. Ora, quais são esses padrões mínimos? Não temos hoje. Mas, por exemplo, colocamos dois aí. O próprio SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, está com uma nova estrutura, agora em 2019. A ideia, na verdade, 2020 deve começar também, a avaliar as crianças da pré-escola, segundo ano fundamental, quinto ano no nono e terceiro ano do ensino médio. Essa avaliação, que é voltada para a escola pública, também tem uma amostra da escola privada. E os resultados desse SAEB é que levam à criação do IDEB. Vamos ver no próximo aí. Nós temos, por exemplo, as metas do IDEB, são as bolinhas amarelas, estão acima da média do IDEB alcançada, está vendo? No ano. Então, 2013, até a cada 2 anos, né? Até 2017, as metas, de maneira geral, não foram alcançadas. Ora, nós podemos ter, então, uma cobrança, que a meta a ser colocada para a escola particular manter sua certificação seja, por exemplo, de nota 5, nota 6, nota 7. Mas é algo que pode acontecer. Para a gente perceber no ensino médio, de maneira geral, no Brasil, as metas estão distantes daquilo que foi alcançado pelas escolas, pelas regiões de maneira geral, né? Então, 2017, por exemplo, nós estamos com uma meta próxima de 5, mas a média alcançada foi de 3,8, de maneira geral. Então, uma meta alcançada, um índice alcançado baixo, muito baixo, em relação à meta. Se nós pegamos por estados no Brasil, o IDEB, de maneira geral, ele está abaixo da meta. A meta é essa bolinha, meio cor-de-rosa que está acima. A média no Brasil está em torno de 3,8 alcançada e a média está em quase 5, aquela bolinha mais escura lá que o Hamilton mostrou agora com o mouse. Olha, nós estamos, então, de maneira geral, praticamente todos os estados abaixo da média estipulada para o IDEB. Mas, se a gente pega só ensino privado, esse aí, nós temos, lembrando que a meta lá a média alcançada no Brasil foi 3,8 no IDEB, no geral, mas quando a gente estratifica e pega só no privado, é uma exigência maior, a meta, e nós temos também, consequentemente, um alcance maior. Então, temos que ficar atentos que esse pode ser um ponto a ser cobrado para as escolas particulares, o índice mínimo a ser alcançado, por exemplo, no IDEB. Um outro ponto que pode ser cobrado é a questão do Enem. Nós tivemos agora em 2019, que é a nossa última nota, uma perda, né, uma redução em relação a 2018.
em todas as áreas. Pode ser colocado também, para as escolas particulares, uma nota mínima a ser alcançada, no caso do Enem, para as escolas certificadas. Por que não? Vamos pegar só um exemplo claro e rápido aqui. A nota de corte de Universidade Federal para o curso de Medicina gira em torno de 800 pontos. 800. Olha só a nota média do Enem das escolas em 2019. Todas abaixo de 525, para ser mais claro, né? Então, nós temos aí uma nota que pode ser cobrada das escolas particulares também, com relação ao Enem, que pode ser um índice de qualidade a ser aferido pelo MEC. Então, atentar para o inciso 1 e 2, que não foram inalterados. Por outro lado, nós temos também inalterado o artigo 13A e 13B, que aí são relativos ao ensino superior. Aí vem um paradoxo, porque para atender o artigo 13A e 13B, eu tenho que me voltar para o artigo 13. Olha a confusão que criam com essa situação. O artigo 13A e 13B vai falar também da percentual de alunos com as bolsas, aquela questão de 5:1 ou mesmo 4:1, mas eu tenho ali a questão socioeconômica a ser avaliada, que lá no artigo 13 foi cortada. Então, o 13A e 13B estão inalterados em relação a essa mudança. Então, aquelas instituições que atuam no ensino superior ficarem atentas quanto a essa situação que permanece, então, como estavam antes, tá bem? Bom, nós vamos agora para algumas perguntas, caso nós tenhamos algumas aqui, já tem algumas colocadas. Ô, Márcio, quer conduzir as perguntas aí, por favor? Tem uma primeira aqui, a Tatiana, ela coloca que chegou atrasada, mas que ela se pode receber a palestra gravada, isso vai ficar, vocês vão receber depois o link, né, de todo esse trabalho apresentado aqui. Adilson. Sim. A gente tem uma pergunta aqui que é o seguinte, os pedidos de renovação em tramitação, precisa ser feito algo? Bom, os pedidos, aqueles que entraram, né, dentro do Ministério da Educação, que cumpriram o prazo, que estão aguardando a análise, não há muito o que ser feito. Na verdade, o que se espera que o Ministério da Educação vá fazer, como em procedimentos anteriores, julgar esses processos de renovação com base nos critérios que foram adotados já pela ação direta de inconstitucionalidade. Então, naquilo que a gente já tem de processo que foi entregue dentro do Ministério da Educação, que está tramitando lá, que está sob análise, o nosso entendimento é que isso vai ser analisado à luz desses requisitos, desses quesitos que foram julgados aqui inconstitucionais. Lembrando que os quesitos que foram julgados inconstitucionais são aqueles específicos em relação à quantidade de bolsas. Esses que o Adilson discorreu sobre eles, em relação ao cumprimento do Plano Nacional de Educação, aqueles que falei sobre os aspectos contábeis, uma eventual configuração aí de distribuição de patrimônio, isso tudo aí, isso permanece. Então, se o indeferimento ele vai ser analisado no nosso entendimento, os técnicos do MEC vão analisar os indeferimentos, considerando a ação direta de inconstitucionalidade para fins destes quesitos que foram julgados. Agora, os outros, eles permanecem e precisam ser cumpridos. Muito bem. Tem uma pergunta também, Márcio, sobre a questão da assistência social, né? Se pode ser cobrada. Olha, se o artigo 18 foi declarado inconstitucional, e no artigo 18 que cita que a assistência social tinha que ser gratuita, caindo o artigo 18, declarado inconstitucional, está dando abertura exatamente para que a assistência social também possa ser cobrada para o efeito de certificação. Então, quanto a isso aí, caiu, tornou-se inconstitucional o artigo. Ou seja, não impede, então, que a instituição ela faça a cobrança do trabalho socioassistencial. Como já fazia, por exemplo, no caso do idoso, né? Até 70%, conforme o Estatuto do Idoso. E nessa que o Márcio colocou agora, nos que estão em tramitação, cabe, é claro, aguardar o resultado, porque caso a entidade se sinta prejudicada com o indeferimento da renovação do certificado, se
a questão do indeferimento cair nesta questão agora da de 4480, aí cabe-se um recurso. Ficar atento quanto a isso também. Tem uma pergunta aí do Luiz Mar, que fala dessa questão dos 10 anos de guarda de documentação contábil, que a portaria que também trouxe a exigência de atualizar o cadastro no SISEBAS nos últimos 10 anos, deverá ser questionada. Aí uma questão, não traz especificamente na ADI, mas seria por correlação, porque essa exigência de preenchimento de dados, ela não é específica da 12.101, que foi julgada inconstitucional, mas de uma outra legislação, que é uma portaria. Então, caberia sim questionar, mas até o momento o que o STF declarou é o que está específico lá na 12.101, que é a guarda dos documentos contábeis. O Leval também pergunta aí a respeito dos instrumentos e critérios para essa seleção pública, se eles permanecem. Se os editais que deverão ser lançados no segundo semestre, se já podem desconsiderar os cálculos 1:5 ou 1:9, bem como os critérios de renda. Porém, se o Ministério, através de lei complementar, ainda em 2021, né, ou 2020, 2021, criar outros critérios, como ficaria? Né? E essa questão importante que ele levanta aí, que o que foi argumentado é que as entidades hoje cumprem esses requisitos, e o que está valendo hoje pela decisão do STF, a gente tem que lembrar que hoje é dia 28 de abril, né? E que dia 29 de abril será outro dia, mas a legislação hoje, ela te desobriga de cumprir esses requisitos. Porém, havendo uma nova lei complementar em julgamento, teríamos que ver qual é a vigência e a abrangência dessa nova legislação. Existe, por exemplo, um projeto de lei já tramitando na Câmara Federal que trata de uma 12.101 com outro nome. Lá o que a gente viu, basicamente, é que ela retrata a Lei 12.101. Então, a gente hoje não pode falar qual será a nova lei, quando é que será a nova lei, quais serão os novos percentuais. O que a gente pode afirmar é que as entidades que hoje se propõem e têm condições, dentro das seus critérios socioeconômicos lá de seleção, que continuem. Aquelas que têm a dificuldade poderiam se estruturar nessa decisão do STF de inconstitucionalidade dessas exigências trazidas hoje pela lei complementar, que, no mínimo, vale daqui para trás. Ou seja, daqui para trás, ninguém poderia cobrar das entidades esse percentual de 1:5 ou 1:9, ou mesmo o perfil socioeconômico de acordo com os dados da legislação. Uma outra... Pode falar, Márcio. É interessante essa observação e a própria pergunta que foi feita em relação aos instrumentos, né? Porque, no nosso entendimento, todos os aspectos ligados aí à prestação de contas e uma própria pergunta que segue aí no chat, na sequência dessa, em relação à prestação de contas no triênio, levando em conta a inconstitucionalidade. Olha, é o que a gente já disse, mas é sempre importante a gente reforçar. A prestação de contas, o prazo, né, de 360 dias antes do vencimento da certificação, isso tudo continua em vigor. Nada disso caiu por terra. A ação direta de inconstitucionalidade não atacou esses quesitos. Pode ser que outra ação, que outro argumento venha a ser proposto no judiciário, que haja também análise desses quesitos, pode ser. Mas o que a gente tem de concreto hoje são estes aspectos. Então, a gente tem que manter lá o nosso critério de qual que é o processo que a gente vai definir a seleção de alunos. Ora, mas eu estou fazendo agora para 2021. Se uma lei, ao longo do caminho, for editada, for promulgada, e essa lei for votada no Congresso, depois for sancionada e ela entrar em vigor, a gente vai ter que cumprir essa lei. No momento, né, como diz o Namilton aí, até hoje o que a gente tem é isso. Então, dentro desses critérios, por que isso é um alívio para as instituições? É um alívio, talvez, pelo passado, pelas dificuldades de prestação de contas do passado, pelo que já foi feito. Então, se eu tiver hoje uma prestação de contas para poder entregar no MEC, encaminhando aí referente ao último triênio,
eu encaminhar todas as informações relacionadas a isso. Se eu não cumprir as bolsas neste último triênio, por este motivo o MEC não pode indeferir. É isso que a gente tem. Agora, todos os outros aspectos, até que a gente tenha algo também julgado, devidamente comprovado, eles continuam sendo válidos. E eu só para complementar, para passar a palavra para o Adilson, há uma pergunta aqui também, em relação à inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social. A lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Continua sendo exigida a inscrição da instituição, dos projetos, daquilo que a gente apresentar. O que foi atacado na ação direta de inconstitucionalidade em relação à área de assistência social é a possibilidade de cobrança. Márcio, mas a gente tem uma política nacional de assistência social que determina vários quesitos, o meu termo de cooperação, o meu termo de parceria fechado, né, com o município, lá está dizendo que eu não posso cobrar. Ora, se foi assinado dentro do município um termo dizendo que eu não posso cobrar, eu tenho que continuar cumprindo aquilo ali. Agora, dentro do que a gente tem hoje, dentro dos critérios que foram julgados, é possível sim fazer a cobrança, porque esse quesito foi julgado inconstitucional na legislação. Adilson, eu passo para você aí a palavra. Tem uma pergunta também sobre os tags, né? Os tags celebrados antes da decisão do STF. Ora, se eu consigo cumprir o tag, o termo de ajuste de gratuidade, tranquilo. Eu estou cumprindo, não está prejudicando em nada a instituição, continuo a cumprir. Se esse tag está impossível de ser cumprido, é uma boa oportunidade agora de lutar, conseguir com que esse tag não seja cumprido, baseado na decisão do STF, porque jogou por terra a exigência da Bolsa. Ficar atento, por que eu estou cumprindo o tag, ou por que eu estou sendo penalizado. Se a penalidade estiver inserida nessa decisão do STF, naquilo que foi derrubado, aí sim, cabe uma boa discussão. Se a discussão estiver sobre coisas que eu não estava fazendo, mas que não foram declarados inconstitucionais, aí eu tenho que colocar as barbas de molho, ficar atento quanto a isso. A legislação tem que ser cumprida conforme ela nos exige o cumprimento. É aquele velho ditado, dançar conforme a música. Então, se a lei me permite fazer algo, eu faço. Se a lei proíbe, a gente também não pode fazer. Então, nós estamos falando de situações que possibilitam uma boa discussão, talvez nem aprofundada, porque talvez eles abram mão de maneira mais fácil, sabendo agora dessa inconstitucionalidade de alguns pontos, alguns artigos, mas naquilo que cabe uma boa discussão, cabe a instituição sim lutar pelos seus direitos. Nós até acreditamos que o MEC não vai emperrar quanto a isso, mas a insegurança jurídica nos leva a ficar muito atento quanto a essa situação. É importante, Adilson, também complementar que aquelas entidades que tiveram com dificuldade no cumprimento do TAG já podem oficializar, junto ao MEC, essa eventual descontinuidade, ou em outros termos que forem dar continuidade a esse TAG, com base nesse julgamento da ADI de inconstitucionalidade sobre os requisitos, obviamente, principalmente aí das matrículas de 1 para 5 ou 1 para 9. Então, oficializem junto ao MEC, né, junto lá, que não vai cumprir ou que não está cumprindo, porque está inconstitucional, ou de acordo com o que o Adilson falou, se estiver tranquilo o cumprimento, segue o TAG sem problema algum. Mas tem uma última pergunta. Pois não, meu amigo. Tem uma última pergunta aqui que chegou, que é o seguinte: às vezes a entidade tem muita dificuldade de obter dos pais a comprovação do seu perfil socioeconômico. Se diante dessa negativa de inconstitucionalidade, dessa concessão de inconstitucionalidade, elas podem abrir mão de parte dessa documentação que foi pedida por elas em edital, que todo mundo tem que apresentar, que ela tem dificuldade para alguns pais. Olha, Namilton, eu acho que o raciocínio, o nosso entendimento aí, o raciocínio é o mesmo. O documento hábil para comprovar a renda per capita, que a instituição vai definir, porque agora a gente não se atém mais a 1,5 e 3 salários mínimos, a instituição que vai definir.
ela deve solicitar a documentação hábil. Se o pai ele está se prontificando, se ele está pleiteando uma gratuidade, uma bolsa dentro daquela instituição, ele deve apresentar a documentação que comprove o seu estado financeiro. Lembrando que, por outras questões, não ligadas aqui à lei de filantropia, mas até uma outra legislação, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que está aí para poder entrar em vigor também, a gente tem que tomar muito cuidado com essas informações financeiras que estão solicitadas aos pais. Né? Não solicitar nada além daquilo que seja necessário, mas sim é importante comprovar com documentação qual que é o critério que vai ser utilizado. Eu tenho também uma última pergunta, e eu já faço e vou responder e já concluo e me disperso, em relação à área da saúde, né? Porque não é objeto aqui, não foi objeto da nossa fala, nem a área da saúde, nem a área de ensino superior, porque a área de ensino superior ela não está contemplada dentro dessa ação direta de inconstitucionalidade, porque ela não foi objeto de análise. Mas, no nosso entendimento, isso não é um entendimento só por conta da ADIM, né? Existem diversos outros pressupostos, mas a ADIM fortalece muito isso, que os argumentos utilizados na ação direta de inconstitucionalidade pela Confederação das Escolas sem fins lucrativos, né, que foi quem fez a ensino superior e para a área de saúde. Mas hoje, por enquanto, a gente não tem uma decisão quanto a isso. A gente tem uma outra ação direta de inconstitucionalidade que é mais abrangente, que é a 4891, que ainda está para ser julgada, mas que o próprio governo, a própria Advocacia Geral da União já se manifestou pedindo para essa ação que haja uma modulação, que haja uma definição em relação aos efeitos de um provável julgamento desfavorável à União, ou seja, favorável às instituições. Então, já há uma preocupação no sentido de que é possível que a área de saúde e as instituições de ensino superior também, em próximos julgamentos aí, sejam contempladas dessa mesma forma quanto a essa questão aí de número de bolsas, quanto a essa questão de obrigatoriedade aí de uma legislação ordinária. Mas isso certamente quando tiver uma decisão mais coesa, a gente volta aqui. O sinal do Márcio aí não tem... Lembrando que na sexta-feira, na quinta-feira, teremos mais um Axis às 10 e dentro do possível da disponibilidade de todos, contamos com a presença. Muito obrigado. Passo a palavra aí para o Hamilton e depois para o Adilson, para eles também poderem se despedir. Márcio, só para complementar aí, o que você confirmou, essa ação direta de inconstitucionalidade 4480 está voltada para a educação básica e a ADI 4891 vai tratar de parte da saúde e que vai interessar que muita coisa pode resvalar no que foi decidido nessa própria ADI 4480. Então, a gente está atento, unido, como o Papa falou lá no início da nossa apresentação, apesar de estarmos aí juntos nessa virtualidade, estejamos presentes também da forma concreta, ou seja, independentemente de uma presença virtual, nós temos que nos valer da presença fraterna, prática, para conduzir esses desdobramentos que vão interessar aí a todas as entidades. Obrigado a todos. Adilson. Só para a gente encerrar também, para a gente reforçar, apesar, que bom dizer assim, da inconstitucionalidade dos artigos que exige questão da Bolsa 1/5, da gratuidade na ciência social, nós não podemos esquecer do cerne que nós somos, entidades sem fins lucrativos. Não podemos esquecer de deixar isso de lado. Se somos entidades sem fins lucrativos e praticamos uma filantropia, seja certificado ou não, é importante que a instituição defina um critério para que ela possa seguir, que pode ser o mesmo critério. Pode ser 1,5 salário mínimo, 3 salários mínimos. Esse critério é importante ser definido para que amanhã, quando vier uma nova legislação complementar balizando a situação, as instituições não estejam distantes daquilo que terão que praticar. Porque nós acreditamos que algo vai vir cobrando essa praticidade depois no dia a dia
conforme nessa nova lei que surgiu. Nós agradecemos também, né, por mais essa manhã, esperamos ter contribuído, continuamos à disposição também, e caso queiram, pode mandar por e-mail, e na quinta-feira nos encontramos novamente, se Deus quiser, no mesmo horário. Um abraço a todos e uma boa continuidade de semana. Tchau.